Amigos, irmãos, nós vamos começar agora a falar sobre o profeta Obadias. Antes de começarmos a falar sobre o profeta Obadias e sobre Edom, eu quero iniciar essa mensagem com Provérbios. Provérbios 16, versículos 17, 18 e 19, que diz: O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a tua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Em outras palavras, no versículo 19, diz que é melhor viver modestamente ao lado de pessoas humildes do que enriquecer-se por meios ilícitos. Mas por que eu estou falando desses três provérbios? Eu tenho compartilhado com vocês alguns profetas, Amós, Naum, Sofonias, Jonas, e uma evidência muito grande que tem se mostrado nas nações é o orgulho. O orgulho das pessoas, que por consequência leva o orgulho da nação e que por fim leva à ruína e à queda. Então, não diferente dos outros profetas, agora o profeta Obadias fala sobre Edom. Edom, nós vamos ver a origem daqui a pouco, foi uma nação que orgulhou-se do seu poder militar, orgulhou-se de ter sobrevivido a muitas guerras e embates militares com Israel e com Judá, mas que o seu final foi triste, assim como muitas outras nações que veio antes de Edom e que veio após Edom, que foram destruídas pelo orgulho, pelo pecado e pela altivez do espírito. Obadias é um livro que trata da nação de Edom. Vamos ver quem são os edomitas. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis 25, versículos 19 ao versículo 23. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamavam de Esaú. Depois, Esaú foi conhecido, palavras minhas agora, por Edom. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então, Jacó mais tarde foi chamado de Israel. Então aqui inicia 2 nações, a de Esaú, que depois foi chamado de Edom, e que dele veio a nação de Edom, os edomitas, e Jacó, que depois foi chamado de Israel, de onde vieram os judeus. Então, os edomitas e os judeus eram irmãos.
irmãos de primeiro grau. Ainda aqui no capítulo 25 de Gênesis, mostra que Jacó era um homem pacato, era um homem mais silencioso, e ele era um pouco mais refinado. Edom era um guerreiro nato, um caçador. Ele possuía tamanha habilidade que podemos dizer que ele estava no mesmo padrão que Nimrod, um dos maiores guerreiros e habilidosos caçadores da Bíblia e da história. Então, provavelmente Edom devia ser uma pessoa de temperamento mais forte, enquanto Jacó era mais pacato. E Jacó também tem o seu nome de agarrador de calcanhar. Significa que Jacó não era uma pessoa de muita confiança, era um trapaceiro, era um suplantador. E já Edom significa vermelho, a palavra que origina no hebraico. Edom, no caso Esaú, ele era ruivo e era um homem peludo, devia ser um homem que tinha muito pelo corpo. E Jacó já não era ruivo, já devia ser uma cor mais da área da Palestina, não tinha pelo, era liso. Temperamentos diferentes geraram nações diferentes. Então aqui, ainda no capítulo 25 de Gênesis, mostra que Jacó queria a progenitura. Já Esaú não fazia questão de ter a progenitura. Ele estava se importando provavelmente com mais festas, com mulheres. Já Jacó já tinha uma característica mais familiar, já tinha mais sensibilidade espiritual. E Jacó, por fim, usou um momento que Esaú estava com muita fome e aproveitou este momento para fazer ele jurar que daria a progenitura a Jacó. No capítulo 26, Isaque, pai de ambos, enriquece muito nas terras dos filisteus. Então, Isaque adquiriu um grande poder financeiro, agrícola e pecuário, que, por sinal, essa herança seria passado ao líder que assumiria após a morte de Isaque, ou pelo menos grande parte dessa riqueza. Capítulo 27, Jacó, como o próprio nome diz, traiçoeiro, o agarrador de calcanhar. Ele mentiu para o seu próprio pai, por mando da mãe, para conseguir a bênção do pai para que ele liderasse a família. Então essa bênção de Isaque era muito importante para Jacó, primeiro porque ele assumiria a liderança de toda a família, de toda a geração de Jacó, de todos os descendentes de Jacó. Segundo, porque ele adquiriria a riqueza que Isaque deixaria. Terceiro, porque envolvia questões espirituais. E por sinal também haveria responsabilidades. E por fim, ele assumiria a liderança do próprio irmão Esaú. Então, Jacó aproveitou uma situação que a própria mãe colocou sobre ele, e ele mentiu para o pai e adquiriu a bênção e a liderança. E Edom acabou descobrindo o que foi feito, porque a liderança era para o mais velho e não para o mais novo, e ali gerou conflitos familiares, e Edom planejou matar Jacó. Jacó fugiu para a terra de Labão, e Edom não conseguiu matá-lo. A partir deste momento, gerou-se ódio no coração de Edom. Então todos os seus descendentes tornaram-se descendentes amargurados, odiosos contra a descendência de Jacó. Então
Edom passou a ser uma pessoa amargurada, porque todas as bênçãos praticamente que Isaac poderia dar foi tudo para Jacó. E Edom praticamente não adquiriu quase nada. Jacó era muito apegado com a mãe e Edom era muito apegado com o pai. Isaac disse a Edom que ele deveria fazer a descendência dele, a morada dele, longe da região de Canaã. Uma região não tão fértil quanto Canaã. E Jacó deveria fazer sua habitação em sua morada em Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. E aqui no capítulo 27, Isaac abençoa a Jacó, abençoa a progenitude dele, assim como também dá as diretrizes finais concernente a Edom. No versículo 41 do capítulo 27 diz: passou Esaú, ou seja, Edom, a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Capítulo 28 de Gênesis, Jacó foge para a Mesopotâmia, e onde Deus se apresenta a Jacó, ele chama a cidade de Betel, ou seja, casa de Deus no hebraico. Então aqui é onde inicia as duas nações, Israel e a nação de Edom. Então, os edomitas nada mais eram que irmãos de primeiro grau de Israel, dos judeus. E aqui o profeta Obadias dedica um livro apenas para tratar a questão de Edom e no final como será Israel. Note, os edomitas, assim como outras nações, passaram nações e mais nações. Muitas nações inimigas de Israel se foram. Muitas já não existem mais. Mas Israel permanece até hoje. Isso mostra que a aliança abraâmica, ela nunca foi revogada ou anulada. Mostra que vem nações e vai nações. Sobe nações e cai nações. Mas Israel continua. Os judeus continuam. Vem perseguições e acaba perseguições. Vem momento de paz e momento de guerras. Mas os judeus e Israel permanecem. Então, os edomitas, a nação de Edom, é mais uma nação inimiga de Israel, que se foi por causa do pecado, do orgulho e da idolatria. O livro de Obadias, teólogos, estudiosos, se divergem entre a data em que foi escrito. Uns dizem que foi em 840, outros em 586. Em Jerusalém houve 4 grandes invasões. Então essas 4 grandes invasões é o que dá essa divergência de data, porque Obadias fala justamente de uma das invasões que houve em Jerusalém. E um detalhe muito importante eu particularmente vou trabalhar com a data de 840. Por quê? Porque no livro de Obadias não fala que Jerusalém foi totalmente destruída. Não fala que Jerusalém foi incendiada e os muros destruídos. Não fala de uma grande catástrofe nacional. Mas fala que houve guerra e fala que houve uma invasão. Então, em 586 houve a invasão dos babilônicos a Jerusalém, que destruíram, colocaram fogo no templo, no palácio, nas casas, os muros foram destruídos. A grande massa tornou-se cativa na Babilônia, onde foi levado Daniel, Ezequiel para a Babilônia. Então, aqui no livro de Obadias não fala de uma catástrofe nacional, mas fala de uma nação que foi invadida.
Então, por não destacar essas características, é visível que o profeta Obadias não fala do ano 586. E, além do mais, em Jeremias, capítulo 49, versículos 7 a 22, fala de muitas passagens que foi ditas por Obadias para alertar o que aconteceria com Edom. Os profetas que falaram sobre a queda de Edom foram Jeremias, Amós, Ezequiel, Joel e Malaquias. Todos esses profetas profetizaram contra Edom. Todos esses profetas em datas diferentes profetizaram contra Edom. E Jeremias usa muitos versículos de Obadias. Então mostra que Obadias antecedeu Jeremias. Jeremias foi escrito em cerca de 627 a 585 a.C., Jeremias presenciou a queda de Jerusalém. Enquanto Obadias, vou trabalhar com a data de 840, porque antecedeu a Jeremias, antecedeu a catástrofe que levou Jerusalém à queda através da Babilônia. Por fim, justamente por Jeremias utilizar esses versículos de Obadias, nota que Obadias antecedeu Jeremias e por não mostrar nenhuma catástrofe nacional em Jerusalém. O cenário de Obadias ocorre no reinado de Josafá, que reinou em Judá de 873 a.C. a 848 a.C. e no reinado de Jeorão, que reinou de 848 a.C. a 841 a.C. Jeorão é descendente de Josafá. Os edomitas é um tipo de nação, ou era um tipo de nação, que nenhuma nação gostaria de ter como inimigos, porque desde o nascimento de Israel até praticamente a época do Mashiach Jesus, eles possuíram grandes conflitos. Assim como o joio e o trigo não se separam, Edom e Israel não deixavam de ter conflitos que havia muitos mortos. Houve um conflito que Israel derrubou 20 mil soldados edomitas. Houve outra guerra que os edomitas invadiram Jerusalém, mataram toda a família do rei, levaram cativos e saquearam as riquezas de Jerusalém. Então, praticamente, Israel e Edom viviam em guerras, em constantes guerras, durante muitos anos. A guerra começou ali, o conflito entre Esaú e Jacó, entre Edom e Israel, por causa da progenitura, por causa da bênção do pai, e por fim se estendeu às nações. Edom e Israel. Então, Edom era uma nação amargurada, odiosa. Ela queria grandemente eliminar Israel do mapa. Porém, Edom não se importava com as coisas espirituais. Ele negligenciava, não se importou com a progenitura. Ele casou com mulheres pagãs, cananeias, depois casou com a mulher descendente de Ismael. Ele casou absorvendo culturas de idolatrias pagãs. Então isso gerou uma nação totalmente pecaminosa, idólatra. Enquanto Jacó, apesar de ter vivido de forma trapaceira, enganosa contra o seu irmão Esaú, ele, no decorrer do processo da vida, se arrependeu das práticas que cometeu contra Edom e as práticas que cometeu contra Adonai. E se arrependeu dos seus pecados e depois se converteu dos maus caminhos e se tornou um dos grandes patriarcas da Tanakh, ou seja, do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos o que acontece com o livro de Obadias, com o profeta Edom, é justamente entendermos a história de ambos. Os edomitas,
ou seja, Edom, eles fizeram a sua morada em Petra. Era uma região que estendia-se para o sul, que abrangia a região ali de Moabe, e cercava-se dos lados de Arabá. Tem 185 quilômetros de comprimento, estendendo-se para o sul, começando em Moabe, ligando-se ao sul do Mar Morto. Petra, como você vai ver aqui na foto que eu coloco no vídeo, era uma região montanhosa. Algumas montanhas ou penhascos tinham 650 metros de altura. As casas onde os edomitas moravam eram paredes rochosas e íngremes que possuíam 65 a 85 metros de altura. Era uma região de difícil acesso. Então, inclusive, os edomitas tinham uma certa vantagem dentre as nações inimigas, porque os inimigos, para avançarem às suas cidades, teriam que se arriscar muito, porque eram regiões íngremes, penhascos e regiões perigosas que os edomitas conheciam muito bem. Petra antigamente era conhecido como Ser, e Petra era a sua capital. Havia 3 cidades, Bosra e Temã. Então, são cidades que no decorrer do Antigo Testamento, da Bíblia, você vê que realmente falam-se muito em Bosra e Temã. Então, Edom e toda a sua geração fez sua morada em Petra, enquanto Israel em Canaã. Canaã era mais fértil, muito mais fértil que Petra. E agora nós vamos entender um pouquinho dos confrontos que os edomitas e os judeus tiveram no decorrer da história. Vou falar apenas alguns, os principais conflitos, porque se eu fosse falar todos os conflitos aqui que os edomitas tiveram com os judeus, praticamente levaríamos horas, porque foram muitos conflitos, muitas pessoas mortas, muitas guerras entre as duas nações. Então eu vou apenas falar alguns embates militares que os edomitas tiveram com os judeus. Então, o primeiro que eu vou citar aqui será na época de Saul. Então vamos abrir agora em 1 Samuel 14:47, que diz: Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra o rei de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Note que aqui o rei Saul, o primeiro rei de Israel, já começou tendo briga com os edomitas, brigas militares. Mas aqui Saul não subjugou os edomitas. Então ele venceu a batalha, mas não conseguiu torná-los de forma passiva e não conseguiu subjugá-los, o que gerava mais ódio para os edomitas. Eles apanhavam, mas não eram totalmente derrotados. Então eles cada dia mais tentavam se fortalecer para derrubar Israel. 1 Reis 11, 14 a 17. Levantou-se o Senhor contra Salomão, um adversário, a Hadad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu a todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadad ainda muito jovem. Então mostra aqui no capítulo 11 de 1 Reis que os edomitas também tiveram problemas, conflitos militares com Davi. E aqui no mesmo capítulo, no final, aqui no versículo 24 em diante, mostra que Salomão também teve problema com os edomitas. Versículo 24 diz: Ele ajuntou os homens e se fez capitão de um bando. Ele quem? Hadad. Depois de um morticínio feito por Davi, eles se levantaram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon.
Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade. Detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Então mostra aqui que, tanto no capítulo 11, mostra que os edomitas tiveram problemas, tiveram conflitos militares com Davi, quanto os conflitos militares contra Salomão. E agora nós vamos para Josafá, o rei Josafá. 2 Crônicas 20, 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aqui fala do rei Josafá, que foi um rei bom. Ele começou a reinar aqui no capítulo 17, de 873 a 848 a.C. E Josafá proveu um reavivamento em Judá. Essa mesma passagem encontra-se em 1 Reis, capítulo 22, 41 a 51. Então, Crônicas, o livro de Crônicas foi escrito por Esdras e mais algumas outras pessoas, e o livro de Reis foi escrito por Jeremias. Tanto Esdras quanto Jeremias falam desse rei, Josafá. Então, Josafá era um rei bondoso, temente a Deus, e promoveu um reavivamento. E ele também teve um conflito militar com os edomitas. Então, os edomitas se juntou aos filisteus e os arábicos para tentar invadir e derrubar Israel. E Deus proveu vitória a Josafá de forma extraordinária. Depois de Josafá, reinou Jeorão, que foi filho de Josafá, que reinou de 848 a 841 a.C. Essa mesma passagem está em 2 Reis, capítulo 8, 16 a 24. E aqui em Crônicas está em 2 Crônicas, capítulo 21. Jeorão foi um rei extremamente mau. Ele matou todos os seus irmãos para manter-se no poder e manter toda a riqueza que Josafá deixou para ele. Então ele matou todos os seus irmãos para se manter no poder e se manter rico, porque Josafá foi um rei extremamente rico por causa da bondade e dele ter servido ao Deus de Israel. O profeta Obadias entra justamente nessa época de Josafá, capítulo 17 de 2 Crônicas, e até o capítulo 21 do profeta Jeorão, que é 2 Crônicas, capítulo 21. Então, os edomitas se juntaram aos filisteus e aos arábicos para invadir Jerusalém. Eu vou falar aqui mais ou menos os reis que eles tiveram problema com os edomitas, os reis tanto de Israel quanto de Judá. Então os reis que tiveram conflitos foram Saul, Davi, Salomão, Josafá, Jorão, Amazias, Acás, Judas Macabeus, João Hircano. Um famoso edomita que era extremamente mau foi Herodes o Grande, o rei que estava na monarquia quando o Machia, Jesus, Yeshua HaMashia, nasceu. E foi justamente o edomita que mandou matar todas as crianças que tivessem até 2 anos de idade. Então observe que o embate, o conflito militar que começou na época de Isaac entre Jacó e Esaú prosseguiu até a época de Jesus, e o seu clímax foi justamente quando o rei edomita Herodes, que ele era adepto ao judaísmo, mandou matar todos os meninos até 2 anos para tentar eliminar o Machia, para tentar matar o Machia, que por sua vez
não conseguiu. Então, naquele período de Macabeus, João Hircano incorporou os edomitas ao judaísmo. Então, na época de Macabeus, praticamente já os edomitas já estavam muito mais enfraquecidos depois de tantos embates militares. Eles foram para Hebrom, fizeram a sua morada em Hebrom. Depois os Macabeus voltaram para Jerusalém e ali começaram a ter embates militares, mas os Macabeus forçaram os edomitas a se converterem ao judaísmo e a circuncidarem. Então, ali os edomitas se uniram com os judeus e de onde nasceram os zelotes. Então, os zelotes, que os livros na Brit Hadashah, nos textos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala dos zelotes, são justamente, em grande parte, dos edomitas. Então os edomitas se tornaram adeptos do judaísmo e eles ainda continuavam com aquele instinto de guerra e eles ainda queriam libertar Jerusalém de Roma. E foi onde tiveram muitos conflitos com os romanos por causa dos zelotes. Os edomitas, eles mudaram de nome no decorrer da história, eram conhecidos também por serem edomeus, ou seja, da Idumeia. Eles tiveram durante a história um conflito com os nabateus. Os nabateus conseguiram vencer eles, tiraram ele da região de Petra e foram para a Idumeia. E eles foram conhecidos como idumeus. E por fim, aqui Obadias detalha o que levou a nação, os edomeus, à queda. E para finalizarmos essa introdução, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 7 e 8, Deus ordenou aos judeus a não entrarem em conflitos militares com os edomitas até a terceira geração. Versículo 7. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão. Nem aborrecerás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então note que por os edomitas e os judeus serem irmãos de sangue, Deus ordenou que até a terceira geração eles não poderiam entrar em conflitos, um matar o outro. Ali havia muitos requisitos ainda da irmandade entre os dois, entre Jacó e Esaú. Então Deus colocou na lei de Moisés, na lei mosaica, que eles não deveriam entrar em conflitos. E uma das características que Edom tinha era a falta de misericórdia. Em Números 20, 14 a 22, mostra que em um momento Moisés, ao sair lá do Egito, ter passado um grande período no deserto, quando já estava quase chegando na Canaã, para que eles pudessem ter um caminho abreviado para chegar a Canaã, eles precisavam cortar pela região dos edomitas. E os edomitas não deixaram eles passarem pela terra deles. E aqui mostram que eles realmente odiavam os judeus. Então, eles não exerceram misericórdia, mesmo sabendo que o irmão deles de sangue tinham sido escravos durante 4 séculos. Mesmo eles sabendo que eles foram escravos durante tanto tempo, eles não exerceram a misericórdia. Então, uma característica muito grande dos edomitas é a falta de misericórdia contra o seu próprio irmão. Eles eram orgulhosos e ainda ameaçaram aqui no capítulo 20 de Números matar eles se eles passassem pela terra deles. Neste caso aqui, Moisés não poderia entrar em nenhum conflito militar contra eles, por causa que Deus ordenou ao povo não entrar em conflito com os edomitas até a terceira geração.
Eu separei o livro de Obadias em 4 etapas. Primeiro é o chamado de Obadias, é o versículo 1. A segunda etapa é a acusação e as consequências, versículo 2 ao versículo 9. Depois, a acusação e as provas, do versículo 10 ao versículo 14. E por fim, o veredito e a condenação, do versículo 15 ao versículo 20. E assim terminamos essa introdução. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.